Pois é, então boa tarde a todas, a todos. Primeiro agradecer a generosidade e a gentileza da equipe do TEDx, foi a Lívia que entrou em contato comigo, não sei por que motivo, mas fui convidado, tenho a maior honra de poder participar. Segundo, cumprimentar também a equipe, né, uma determinação dessa moçada, ter a coragem, a determinação de organizar um evento que é difícil, a busca de patrocínio, de organização, de convocação, enfim. Isso, nós que já estamos de cabelo branco, dá uma esperança que esse país tem jeito com essa moçada se organizando desse jeito. E terceiro, uma coincidência, essa escola comunitária de Campinas, quando ela teve início, nós, em Belo Horizonte, também fizemos a escola com esses moldes, com esse molde de uma cooperativa baseada na participação dos pais, das mães, né? Da formação, da conscientização, da criticidade. Então, foi o pai da Lívia que me falou, falei, não é possível, Nelson, que coincidência, né? Eu saio de BH para me falar numa escola, 30 e tantos anos nós fundamos quase que simultaneamente. E fiquei sabendo também lamentar a morte da professora Amélia, né? A grande figura emblemática aqui dessa escola. Bom, a Lívia me falou sobre inspiração. Está ruim? Tá. Obrigado. Melhorou? Falou sobre inspiração. Eu fiquei pensando hoje no hotel, assim, fiz uns 5, 6 esquemas, e não deu certo. Aí eu falei, mas o que me inspirou na vida, né, para seguir esse caminho? Certamente a equipe me convidou pelo conhecer um pouco da minha história. Então, assim, o que me inspirou, o que me fez caminhar por essa trilha? E aí tem muito assim, da minha origem, né? Então, eu vivi numa casa com 50 pessoas. Vovô, vovó, os 10 filhos, 25 netos. Era uma loucura. Então, assim, essa diversidade, né, essa alegria assim, cotidiana, aprender a diferença, né? Então, isso é uma marca na minha vida, assim, a questão da alegria, da arte. Lá na casa da vovó todo mundo canta, o madrigal renascentista nasceu lá na casa da vovó. Então, essa questão da arte, da alegria, da gente fazer, né, as coisas acontecerem. Porque numa casa com 50 pessoas, imagina como é que isso deve ser, né? Bom, essa diversidade, além da cultura, da alegria, da diversidade, uma outra marca é a questão da política. Né? Nos anos 60, eu nasci em 51, então nos anos 60 era o que? Era Juscelino, Lacerda, Jango, João Goulart, Jânio Quadros, e falava assim, Getúlio, vai na casa da vovó, na hora do almoço, era um pega para capar, assim, discussão, e aquilo me marcou, nessa questão da política, né? do debate político na hora do almoço, e eu prestava atenção. Eu, como enxergava pouco, eu não lia muito, naquela época eu enxergava indo um pouquinho, eu fiz o primário com muita dificuldade. Então, eu não lia muito, não. Eu ficava muito atento nas conversas, nas histórias, eu vi história. Então, é uma marca da minha vida isso, né? Então, a política foi se fazendo coisas na minha cabeça. Aí, quando eu fui fazer o ensino médio, né, eu estudei no São Rafael, que é um colégio para cegos, um ginásio, né, antigamente, e fui para o ensino médio, já em 68, a ditadura já estava em andamento, e então participar do movimento estudantil, e depois na faculdade, na UFMG, e participando na luta contra a ditadura, já enxergava quase nada, e eu ia fazer os movimentos, participar de caminhada, pichar muro, que pichasse, eu segurava o balde, o companheiro pichava, a gente saía correndo. Punha a mão no ombro do camarada e vazava, né? Então, é outra marca do meu caminho que eu fui escolhendo. E uma outra coisa assim, também importante, né, que eu fiquei pensando hoje de manhã. Eu, com essa toda a minha vida, assim, até
para 72, mais ou menos, sempre com muita vida social, artística, muita gente, casa da vovó, mas eu tinha muito receio da relação afetiva, de ser rejeitado por ser quase cego, complexado, a sociedade, a história, né, das pessoas com deficiência ao longo dos séculos. É isso, né, assim, de exclusão, transmitir um sentimento assim, de inferioridade. Então, isso é uma marca que as pessoas com deficiência custam se livrar dela. Então, eu ficava com esse receio, apesar de toda a minha atividade, numa casa cheia de gente e tal. E aí, a Beth, que é a mãe das minhas filhas, eu estava entrando para a faculdade, e ela já estava no terceiro ano de matemática, noiva, deu tchau para o cara e ficou comigo. Aí eu fiquei cheio de si, né? Isso foi muito fundamental, assim, eu falei, pô, então, se ela largou o Danilo, ficou comigo, é porque isso foi fundamental para mim. A autoestima, a autoconfiança, né, nessa questão afetiva. E aí juntou com a cultura, com a alegria, com a política e com o amor, né? Bom, faculdade, então, foi participação, casei com a Beth e tivemos as filhas, Madalena, a Rita, e aí é a coincidência que eu falei do início aqui da conversa. Nós juntamos vários pais e mães que participaram na luta contra a ditadura e que queriam uma educação diferente, como essa escola que também trabalhou, né? do coletivo, da participação, da construção junto, da solidariedade, não ao individualismo, não à competição estéril, né? atrás do ouro. Foi a mesma época, fizemos lá Pés no Chão, uma cooperativa. E essa cooperativa, por incrível que pareça, os pais e mães, mais tarde a gente fundou o partido, o único partido que eu participo, que é o PT. O ex-ministro Patrus Ananias, o Nilmário Miranda, dos Direitos Humanos. Então, olha só como é que a vida vai. Bom, e aí, essa escolinha, eu trabalhei nessa escolinha 14 anos, até 1992. De 78 até 92, eu fui professor lá. E professor, criança de 1 a 6 anos, não é? E eu fazia todas as atividades com a garotada, né? Musical, artística, teatro, física, atividade física, de marcenaria, de subir no muro, e nenhum deles caiu até hoje. Mas isso é incrível, depois eu vou escrever um livro sobre isso, porque eu punha fazia uma rampa para subir no muro, de uns 2 metros de altura, um muro largo, eu subia, eu já estava cego, né? Eu andava no muro, as crianças de 5 anos, 4, 5, que tinham confiança, subiam atrás, andavam no muro. Impressionante é isso, que é só as pessoas que tinham, as crianças que tinham essa confiança. Porque se tivesse que cair, eu não ia fazer nada, né? Isso é impressionante. Assim, em vários outros aspectos da vida, assim, com minhas filhas, com meus sobrinhos, né, de passar para a garotada, essa a importância da escola Pés no Chão, a responsabilidade, né? A gente ia para um clube, falava assim, tinha uns 5 meninos comigo, falava assim, vocês podem correr, não me espera na esquina. E a garotada aí parava, quer dizer, eu não ficava gritando, espera aí, coisa que mãe e pai muito fazem, né? Então, às vezes, tem a vantagem de ter pai cego também, é bom. Bom, e aí eu fiz um concurso para dar aula no Estado, no Instituto São Rafael, o colégio que eu estudei para cegos. E lá, quer dizer, eu fiz concurso e passei no Estado. Eu ia dar aula no colégio estadual, que é pertinho da minha casa. O diretor de São Rafael me chamou e falou assim, Arnaldo, vai lá para o São Rafael, para você botar um pouco de... mexer com o colégio. Você tem que mexer com o colégio, porque lá, quer dizer, o conservadorismo assim, das pessoas com deficiência, as instituições pessoas com deficiência, é muito forte. Então, fui para lá, já levei o sindicato dos professores, que nós ajudamos a fundar lá em Minas Gerais, a UTE, e foi uma resistência. Não, sindicato aqui não, que é um colégio especial, não sei o quê. O sindicato. Trabalhei com a garotada para organizar o Grêmio Estudantil dos alunos de São Rafael, que não tinha. Lá era o internato, né? Eu me lembro, quando estudei lá, era, assim, a diferença da vida na rua e a vida lá dentro do Colégio São Rafael. Era um gueto, né? Assim, essas escolas especiais têm
essa coisa deletéria que é o gueto, o isolamento, né? Então, junto com o diretor e outras pessoas, evidentemente, nós fomos acabando com o internato, botar os cegos e as cegas para fora, dar um jeito na vida. Isso foi muito bacana. E trabalhar com teatro, com arte. Está aqui o Otis, está aí, o cara que é artista ali, ó. Com as pessoas cegas. Para quê? Primeiro que as pessoas cegas têm uma expressão corporal muito, como não vê, não imita, né? Não vê o modelo. Então, você tem que trabalhar a expressão corporal, traduzir o mundo através do olhar do cego, né? E a arte é importante para isso. Então, a música. Então, fizemos várias peças, Arena Canta Zumbi, Morte e Vida Severina, aquela do Chico Buarque, como é que chama mesmo? Do cachorrinho? Saltimbancos. Isso é muito importante para os meninos lá. E nós rodamos o Brasil, fomos Aracaju, Salvador, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro. Levar esse teatro foi uma coisa muito importante para o colégio, né, que estava mudando esse perfil de um colégio segregado, especial, né? E foi muito importante, essa passagem da minha vida é muito importante também, contribuir com isso. Depois, né, aí trabalhava já no PT, assim, militante. Olha bem, eu dava aula na escolinha, né, dava aula no São Rafael e à noite ia mexer com o PT e com as minhas filhas, né, para ficar com elas. Bom, em 92, na eleição em Belo Horizonte, o PT, a direção do PT, falou assim: Arnaldo, sai para candidato a vereador, porque você trabalha com educação, você trabalha com arte, cultura, e trabalha com as pessoas com deficiência, mas numa perspectiva de autonomia, de mais ou menos isso que eu disse aqui, né? De sair dessa postura de receber as coisas, receber esmola, receber caridade, a compaixão, coisas que não ajudam em nada, só reforça o preconceito, só reforça o sentimento de inferioridade das pessoas que recebem essa caridade, essa esmola. Então, aí eu saí, deu zebra, fui eleito, né? Com o Patrus foi prefeito. E aí, daí para frente, a vida seguiu nessa toada. E aí, 3 coisas que eu já não são mais inspiração. Então, inspiração, eu posso falar que foram essa diversidade lá na minha casa da vovó, com aquele tanto de gente, né? A questão da política, naqueles debates havidos durante os almoços, as festas, na casa da vovó. Isso foi muito, também, marcante na minha vida. A política, nesses debates, assim. E, depois, a Beth, né? Esse acolhimento que eu tive no coração dela, assim, ela me recebeu e quis ficar comigo, eu rejeitei, eu falei, não, não é possível, né? Ainda eu fiquei resistente, mas ela insistiu, então aí foi bom demais, né? Então, essas 3 coisas, basicamente, né, que foram assim, o alimento do meu caminho, né, na área da política, na área da educação e na área da cultura. E eu tenho a convicção, Otis, que a arte é um quesito, é um elemento tão fundamental na vida das pessoas, tão fundamental quanto saúde, quanto educação, porque é um momento de superação, de humanização, né, de contemplação, né, de sentimento de pertencer, né, de se traduzir, fazer o mundo conforme a sua imaginação. Aquele poeta Manuel de Barros, ele fala assim, Otis, eu estou falando Otis que o moço é artista, viu, gente? Deve ter um monte de gente aqui que é artista aqui, né? O Manuel de Barros, ele fala assim, que o olho vê, a memória revê, e a imaginação transvê, né? Então, é isso, assim. E o Paulinho da Viola, alguém citou ele aqui, que foi a vida não é só isso que se vê. Então, quando eu fui candidato a primeira vez, por coincidência, o Paulinho estava em Belo Horizonte, eu procurei o cara e falei assim, Paulinho, eu vou roubar esse verso seu para ser o slogan da minha campanha. Ele autorizou, pronto. Então, isso é muito, né, a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, as mãos não ousam tocar e os pés recusam pisar.
É isso, né? Cego é quem vê só onde a vista alcança, né? E isso é importante, porque na escolinha eu trabalhava com o quê? Com meus garotinhos de 1 a 6 anos. Estimular os outros sentidos, né, da audição, do olfato, do paladar, do tato, porque a visão, né, galera, vocês sabem que isso, ela inibe os outros sentidos. O apelo é tão forte, são milhares de estímulos a cada instante, que ela um pouco que sufoca os demais sentidos. Então, as pessoas falam assim, não, você é cego, você ouve mais. Eu falo, não, eu não ouço mais. Eu preciso mais da audição, né? Todo mundo tem esse mesmo potencial. Só que, como não precisa, não utiliza do tato, não utiliza do olfato tanto. O surdo, né? O surdo, por exemplo, ele tem uma leitura labial, uma acuidade visual, mais do que a de vocês. Porque eles precisam utilizar isso com mais intensidade, essa capacidade de enxergar assim, um ângulo maior do que a de vocês, né? E eu trabalhei isso com as crianças para desenvolver, para ser uma pessoa o máximo possível mais inteira, a exploração de todos os sentidos. Com as crianças, com meus alunos cegos do São Rafael, também fiz isso, né? Além de desenvolver a capacidade assim, de cantar que eles têm, né? O cego canta muito e canta bem, né? Desenvolver a expressão corporal, porque é a integridade da pessoa que traz um sentimento assim e a possibilidade de viver o mundo, né, de trabalhar o mundo, de transar com outro, né, de trocar com outro, essa experiência. E sair daquele gueto, isso é fundamental, foi um traço muito importante que nós conseguimos no São Rafael. Quando eu falo nós, gente, é eu, mas outras pessoas, que a gente nunca faz as coisas só, né? Tem que ter eco com outras pessoas, ajudar a construir novos caminhos, né? E o São Rafael, então, mudou, né? Ele hoje não tem mais internato. Nós estamos trabalhando agora na educação, a escola inclusiva, em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, agora virou uma política do Ministério da Educação, já tem algum tempo, de acabar assim, de ir terminando com as escolas especiais, né? Porque as crianças com deficiência têm que estar na escola regular. Aqui tem criança com quem que falou comigo aqui? Eu acho que foi a Luísa, foi a Lívia. Tem criança com deficiência aqui, não tem? Tem, né? Tem que estar na escola regular, né? Ajuda a quebrar o preconceito, ajuda a socialização, e começa a trabalhar, a criança é surda, é cega, o colega trabalha com ela, aprende isso, né? A riqueza da vida é essa diversidade, como eu disse lá atrás, do preto, do branco, né? Do católico, do evangélico, do ateu, do heterossexual, do homossexual, né? Essa que é a riqueza dessa fabulosa aventura que é viver nesse balão mágico que roda feito uma bola doida no mundo aí, não é? Então, é essa diversidade que me estimula a buscar sempre novos caminhos, a sempre traduzir, né, isso que eu acumulei, que foi a diversidade, a política e o amor, né, para contribuir com as pessoas, né, contribuir com a sociedade, contribuir com quem está ao meu redor, né? E por isso eu acho que foi que essa equipe aqui me convidou, né? Alguém que assistiu o filme Janela da Alma? Hein? Não? Esse filme é um filme que trata assim, sobre as pessoas com deficiência visual. Depois, quem tiver a oportunidade de ver, porque é um filme muito interessante, né? Um outro olhar sobre o mundo, né? Uma outra relação com o mundo. E não é porque a pessoa é cega, ou é surda, ou é cadeirante, né, que ela tem que se colocar à margem da sociedade. E aí... Hein? Já encerrou? Bom, então, eu ia concluir, não posso mais. Não, eu paro por aqui, só vou fazer um poema do Mário Quintana, pequenininho, para dizer assim, como que sonhar, como que acreditar nas coisas, como que você tiver
elementos, né, substâncias dentro de você para você ir para frente, a gente vai. Ele é assim, pequenininho. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Tristes os caminhos, não fora a presença mágica das estrelas. Muito obrigado.